Fala galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo no canal e desta vez vamos conversar sobre os consoles da Nintendo. Sim, vamos iniciar uma nova série no canal que eu vou falar sobre consoles de cada fabricante, tá? E hoje será a Nintendo no episódio de hoje. No próximo episódio a gente vai contar com outra fabricante, né? Por exemplo, Xbox, que é uma da Microsoft, a própria Sony com seus PlayStation e também tem a Sega, NEC, entre outros, Atari, entre outros, tá? Então vamos lá, vamos iniciar hoje com a Nintendo. Eu pensei, que ordem eu começo? Que ordem eu vou começar a iniciar esse vídeo, começar a falar em ordem dos que eu mais prefiro, em ordem cronológica. Cara, sinceramente, eu vou colocar em ordem cronológica. Por quê? Se eu colocar em ordem dos que eu mais gosto, que eu mais joguei, seria injusto, porque tem consoles da Nintendo que eu ainda não joguei pessoalmente. Já por emulação, sim, com certeza, joguei todos, se for contar a emulação. Mas só com o hardware original, eu não joguei todos, então seria injusto, tá? Então vamos lá. Eu vou começar com o NES, né? O Nintendinho, o Famicom, lá no Japão, né? Ele iniciou, foi um console que, com o crash de 83 na indústria dos games que a Atari promoveu, com muitos jogos ruins, que caiu em cima do jogo ET, né? Mas isso já vinha, né? De longa data, a Atari socando games horríveis nos consumidores e um chega dos consumidores e dos lojistas foi com o jogo ET, que ficou aí conhecido como o pior jogo do mundo, que na verdade não é o pior jogo do mundo com certeza, mas aí ficou com essa fama aí, tá? Mas aí a Nintendo veio com o Famicom. Lá no Japão, esse crash não foi tão grande ou quase não existiu, porque lá no Japão sempre teve guerrinhas de console, tá? Entre Sega, Nintendo, mas aqui no Ocidente, principalmente nos Estados Unidos, a Atari destruiu um pouco do mercado aí, tá? A Atari e outras empresas menores aí destruíram um pouco do mercado com esses games, soltando games muito rapidamente para simplesmente ganhar dinheiro e não se importando com a qualidade dos games. A Nintendo, para entrar aqui no Ocidente, o que ela fez? Ela trouxe o Nintendinho, o NES, né? E ela vendeu ele como um produto mais completo, não só como um videogame. Ela vendeu ele como um sistema de entretenimento, né? Então ela conseguiu, entre aspas, ludibriar os lojistas, as menores lojas também, ou tanto o grande varejo quanto as menores lojas, para conseguir colocar elas nas redes aí dos mercados e os consumidores voltar com o tempo a criar confiança e adquirir produtos de games e consoles e jogos, né? Então a Nintendo estava muito bem lá no Japão com o Famicom e trouxe o Nintendinho para o Ocidente através dos Estados Unidos inicialmente aí, tá? Então, cara, o que eu acho do Nintendinho? Eu tenho ele aqui. Eu tenho uma coleção bem legal de Nintendinho, não é uma coleção muito grande, mas é uma coleção bem selecionada. Eu já mostrei para vocês no canal. Quem não viu, coloca lá na playlist coleção de games, tá? Vai ter Super Mario Bros 1, 2, 3 na caixa e vários outros games, tá? É assim, se eu for listar os melhores jogos de Nintendinho, eu vou estar sendo muito injusto, tá? Eu vou citar só alguns de franquias muito grandes, mas tem outros incríveis, então eu não vou citar tantos aqui, porque com certeza eu vou esquecer games memoráveis para você, que eu não, no caso, não conheço às vezes, porque são muitos games, e alguns pode ser que eu não tenha jogado, mas assim, Mega Man, a franquia Super Mario, Ninja Gaiden, Double Dragon, Midnight Final Fight, que é um game incrível do Final Fight para Nintendinho, Castlevania, tá? Vários outros, Gradius, R-Type, muitos games, tá, gente? Muitos games da Disney, vários. Então vamos parar. E Contra também, mas vamos parar por aqui, porque senão eu vou esquecer de outros games aí. Então o pessoal vai acabar ficando chateado aí nos comentários, tá? Até eu com certeza vou esquecer alguns games incríveis para mim. Então, seguinte, eu gosto muito do Nintendinho, cara. É um videogame que não fez parte da minha infância, mas, cara, ele é um videogame tão importante para a indústria dos games. E quando eu tive o prazer, depois de adulto, conhecer a fundo mesmo os games de Nintendinho, emular eles, eu
Cara, assim, ó, com toda certeza, ele é um dos melhores consoles que existem pra mim, tá? Não só da Nintendo, como da indústria dos games. Então eu comecei a colecionar também o Nintendinho, né? E, cara, foi simplesmente surreal, cara, jogar ele no hardware original, numa TV de tubo. Não precisa ser numa TV de tubo, tá? Pode ser com conversor na sua TV aí de LCD e tudo, mas foi um videogame fantástico que eu joguei. A minha primeira experiência com ele eu nunca vou esquecer. Vai ficar marcado para sempre aí na minha memória, porque é um videogame incrível. O tempo de resposta dele é muito bom. Jogar Super Mario, principalmente Super Mario Bros 3 no Nintendinho hardware original é uma experiência fantástica, cara. Na emulação é muito bom, mas jogar no Nintendinho é um pouco mais... cara, o jogo muda um pouco, tá? A jogabilidade, o tempo de resposta, principalmente só o tempo de resposta. Aí, claro, isso afeta na jogabilidade. É uma sensação incrível. Então o Nintendinho é um dos meus consoles favoritos aí da Nintendo, tá? Super Nintendo. Super Nintendo é outro console fantástico. Agora aqui, assim, eu vou falar pra vocês uma coisa. O Super Nintendo, eu já vou adiantar o Switch aqui. O Super Nintendo, junto com o Nintendo... Depois eu falo um pouco do Switch, mas eu já vou adiantar aqui pra esse assunto, porque não tem como falar de Super Nintendo, na minha opinião, sem falar de Nintendo Switch. Ah, o que tem a ver um com o outro? Cara, eles são consoles que, pra mim, eles realmente consolidam a Nintendo no mercado. Eles realmente consolidam a Nintendo no mercado. E o Super Nintendo, a Nintendo estava indo muito bem com o NES. Mas para bater Mega Drive, Psy-Engine, que é o TurboGrafx 16, a Nintendo teve que lançar o Super Nintendo, ou Super Famicom no Japão. E ele foi muito bem-vindo. Super Mario World foi fantástico. Super Metroid, Final Fight, exclusivos incríveis, incríveis. Os contras que tem para ele, o Tartaruga Ninja. Cara, Top Gear, que a gente ama muito no Brasil, lá fora não é muito conhecido, mas aqui no Brasil foi um sucesso muito grande. Donkey Kong, Bomberman. Tem para os outros consoles? Sim, mas os Bombermans do Super Nintendo são fantásticos. Eu tenho os Bombermans originais do Psy-Engine aqui completos na caixa, já joguei eles. São muito bons, principalmente o 94. Mas os Bombermans 4, 3, 4 e 5 do Super Nintendo são inigualáveis. Inigualáveis, tá? Então é o seguinte, cara. O Super Nintendo, ele até tem uma história curiosa. Quando eu comecei a minha coleção de games, eu já quis rapidamente iniciar por Super Nintendo junto com o Xbox, que foi na época que eu comecei o Xbox One lá, a minha coleção tinha um Xbox One lançando no mercado. Então eu iniciei com o Xbox One, Super Nintendo e 3DS. Quando eu fui para Super Nintendo, eu já quis garantir vários games mais famosos, né? De franquias mais famosas. E aí eu já comecei. Super Metroid, Super Mario, os Donkey Kong, todos os Donkey Kong. Fui atrás dos games que eu mais gosto. Final Fight, até o meu primeiro cartucho de Super Nintendo original, depois da infância, que os meus da infância eu vendi todos para poder comprar o meu PlayStation 1. Mas o meu primeiro da minha coleção atual foi o Final Fight 1 americano, né? O meu primeiro cartucho de Super Nintendo. Então, mano, hoje eu não tenho tantos jogos de Super Nintendo, mas eu tenho 45 jogos, tá? 45 jogos selecionados. Claro que algum que outro vem de brinde. Mas eu tenho muitos games. O Tartaruga Ninja Turtles in Time. Eu tenho o Metroid, Super Metroid, o Castlevania Dracula X, Demon's Crest. Tenho muitos jogos que são um pouco mais elevados no mercado. Vou garimpando e vou catando eles com um preço incrível aí. E aí quando eu acho um preço bacana, um preço que tá show de bola, eu vou lá e pego ele na hora, porque o Super Nintendo hoje em dia tá valorizando demais, né, mano? Eu até tenho uma história curiosa. Foi em 2018 que tinha uma loja aqui em Porto Alegre que vende games, até vende hoje, mas hoje ela tá vendendo mais jogos alternativos. E na época ela vendia bastante jogos originais, né? E principalmente entre 2015 e 2019, 2018 ali. E o rapaz da loja me disse, eu tenho aqui, ó, o Hagani original, sem ser relabel, o Castlevania Dracula X e o Demon's Crest. Tu quer? Eu falei, eu quero. Tô indo aí buscar. Aí ele falou, eu só não vou separar pra ti. Cara, eu moro em Porto Alegre, moro no centro, mas eu fico a 30 minutos do centro de Porto Alegre. Aqui a região de Porto Alegre aqui é meio grandinho, eu fico a 30 minutos de Porto Alegre. E aí até eu chegar lá, mano, no centro mesmo, centro de Porto Alegre,
na capital, lá do miolinho do centro histórico, que a gente chama aqui no centro histórico. Cara, eu perdi o Hagani. Chegou um rapaz lá e comprou, rapaz. O vendedor, eu não gostei da atitude dele, porque ele sabia que eu tava indo comprar, mas ele não reservou pra mim, eu fico com essa mágoa até hoje aí. R$350 o Hagani, original, sem ser relabel. Pelo menos o outro indivíduo lá que chegou primeiro, que eu não levou o Castlevania Dracula's X e o Demon's Crest original, sem ser relabel também. Consegui pelo menos ir pra casa com esses dois games. Mas desde então eu fico atrás do Hagani até hoje, incessantemente, nunca consigo encontrar ele por um preço normal. Sim, as pessoas sempre pedem 3.000, 3.500. Eu ia conseguir por R$350. Até o rapaz que comprou comentou pro dono da loja. Por isso que eu acho mais sacanagem comigo, ainda que sou um colecionador, que o jogo ia ficar comigo. Eu ia dar um valor legal pro jogo. O rapaz que comprou falou pro vendedor assim, e o vendedor teve a cara de pau de falar pra mim: ah, eu comprei e já vendi pro meu amigo. Eu vender pro meu amigo, eu não me lembro se era 2.800 ou 2.600. O rapaz estava comprando por 350 vender pro amigo. Olha só, o amigo, isso que é amigo, né? Imagina se fosse inimigo. E aí eu fiquei bem chateado, cara. Tanto é que até diminuí a quantidade de vezes que eu vou nessa loja comprar games, porque eu fiquei bem chateado. Mas essa é uma só curiosidade de como eu perdi o Hagani aí, cara. Que coisa incrível. Se você ouvir algum ronco, cara, o meu Pug, ele tá aqui do meu lado, cara, roncando, dormindo e roncando, beleza? É o meu Pug, beleza? Então, mano, seguinte, Super Nintendo é um videogame que foi o primeiro console que eu tive e amei, porque eu tive o Dynavision e eu não gostei na época, eu era criança, lá em 97, 96 eu era bem pequeno e eu não entendia bem, eu só queria saber de gráficos. Hoje em dia eu não sou assim, eu gosto da qualidade dos games, o gráfico não importa pra mim. E na época eu não gostei, eu fiquei uns 2, 3 dias, uma semana, sei lá, com o Dynavision e já quis que o meu pai comprasse o Super Nintendo. Claro que eu, criança, não entendi o valor das coisas, demorou um pouco mais, eles venderam o meu Dynavision depois de um tempo. Eu ganhei o Super Nintendo, foi uma sessão incrível na loja lá com eles, buscar com meu pai, com a minha mãe e tal. Eu me lembro até hoje, foi um bundle do Mario World, foi incrível, cara. Então o Super Nintendo pra mim é um dos melhores games da indústria dos videogames. É um melhor console, não é games. É, ele tem os games, os melhores games, né? Mas o console em si é um dos melhores. Depois ele ganhou também uma versão Baby, né? Que é uma versão mais econômica aí do Super Nintendo, né? Então, depois do Super Nintendo, a gente tem o 64. O 64, quando eu tinha lá pelos meus 9, 10 anos, o meu tio, ele acabou me emprestando. Ele foi viajar, alguma coisa do tipo, e ele acabou deixando o 64 lá na minha casa, né? Então, eu joguei o 64, basicamente, foram 2 jogos. O Super Mario 64 e o Pokémon Stadium, que eu acabei alugando o Pokémon Stadium, o Super Mario 64 ele tinha e veio junto e eu aluguei o Pokémon Stadium. Cara, eu gostei bastante na época, era um pouco difícil, o analógico do Nintendo 64 é um pouco complicado, né? De jogar, ainda mais naquela época que a gente não entendia bem de analógico e tal, como funcionaria todos aqueles polígonos ali girando e tinha que controlar naqueles botõezinhos C. Foi um pouco complicado, eu confesso que na época eu achei bem legal pelos gráficos, assim, mas eu não curti tanto. Hoje eu não gosto tanto do 64, eu tenho uma coleção de games do 64, sim, tenho vários games do 64, só que eu tenho console também, só que não é o meu console favorito da Nintendo. Reconheço a importância dele, reconheço que a Nintendo fez um belo trabalho com Resident Evil 2, colocando toda aquela capacidade de game num cartucho, e ficou bem legal, tem até alguns extras em relação à versão do PS1, e o 64 é um videogame bem decente, com o hardware mais potente da geração dele, só que o problema foi justamente na mídia de cartucho, que não conseguia, tinha pouca capacidade de armazenamento, né? Então os games do 64 ficaram um pouco capados, assim, fora que as third party não quiseram fazer tantos games pro 64 justamente por causa da mídia, também saía muito caro e tal, e foram mais para a Sega e a Nintendo ali na época, tá? Então o 64 foi um console da Nintendo que perdeu um pouco de força ali, embora seja um console bem legal, cara. Só que em relação ao Nintendo, eu acho que ele fica bem atrás aí, tá? Agora, GameCube. GameCube é outro console mais poderoso da geração, até mais que o PlayStation 2. É um console também que aqui no Brasil, pouca gente teve contato com ele, né? Eu também nunca tive contato com GameCube, tá? Já vi ele em lojas, mas eu não tenho meu GameCube ainda. Por que, Lucas, não tem GameCube? Cara, eu amo a Nintendo.
Só que eu não gosto muito, vocês sabem aqui, quem segue mais os vídeos do canal, quem assiste mais o canal, eu não curto muito games em CD, mídia de disco. Não gosto, tá? Eu moro aqui em Porto Alegre, é uma região que o inverno dura muito tempo, é um inverno muito úmido, o verão também é úmido, mas o inverno é muito úmido, é muito difícil lidar com games em mídia de disco, eu evito. Então, o Nintendo GameCube é um dos consoles que tem mais Disk Rot, que é apodrecimento do game, que é fungo. Então, eu não vou arriscar. Se eu comprar, até tenho a vontade de comprar um GameCube, vai ser para jogar desbloqueado mesmo. Eu não vou gastar dinheiro com os games dele, tá? Mas o GameCube é um videogame muito legal. Eu nunca joguei ele, como eu falei para vocês, por isso tenho curiosidade e vou procurar comprar ele. Vou ver se esse ano agora de 2023, ou no máximo em 2024, eu vou comprar um GameCube. Eu tô atrás daquela cor padrão roxinha dele, tá? Mas vamos lá, cara. Eu já vi vários games de GameCube, já emulei, na verdade, e gostei. Gostei do Mario Dash, gostei do Sunshine, não é o melhor Mario 3D que tem, mas é um Mario bem decente. O Smash Bros é bem legal também. Tem outros games interessantes, então eu vou dar uma chance para ele. Os Zeldas, Twilight Princess é bem legal, eu gosto bastante do Zelda Twilight Princess, então eu vou dar uma chance pro GameCube, que é um videogame com hardware bem potente, tá? Bem potente. Embora, cara, a versão mais famosa do Resident Evil 4 é do PlayStation 2, o do GameCube veio primeiro e é uma versão para mim melhor que a do PlayStation 2, tá? Eu joguei no emulador. Falando de novo, é emulador, eu não joguei no hardware original, a experiência no hardware original é um pouco diferente, né? Mas é um videogame bem decente que eu quero adquirir em breve. Agora, Nintendo Wii, o videogame que mais vendeu, assim, por causa do controle de movimento, o Wii Remote e tal. E o meu plug segue roncando. Meu Deus, cara, que bicho que ronca. Então, assim, mano, o Wii Remote foi muito legal pra época, cara. Principalmente jogar jogos de tênis, jogar vários games de lutinha, jogar jogo de vôlei, jogar aqueles jogos de Olimpíadas e tal. Tinha várias provas. É bem legal, cara. É bem da hora, ainda mais pra 2006, 2007 ali, né? Que é muita novidade, né? É um videogame que vendeu muito, 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 muito mesmo. É um videogame que, cara, ele tem suporte também a games do GameCube. Então, eu recomendo a todo mundo, é um dos melhores videogames da Nintendo, o Nintendo Wii, embora seja mídia de disco. É outro que eu não tenho porque é mídia de disco. Videogame da Nintendo mídia de disco eu não tenho ainda, tá? Por opção mesmo. O Nintendo Wii hoje é o console mais barato da Nintendo. Qualquer esquina que você for, que vende games, você vai encontrar o Nintendo Wii. Se não encontrar numa semana, na outra tu vai lá e tu encontra. O Nintendo Wii é o mais barato que tem, gente. É o mais barato que tem. Mais barato que o Super Nintendo, tá? E outra coisa, eu vou dar um apelo aqui. Estão querendo subir os preços do Super Nintendo, gente. Super Nintendo, ele tem que nem brejo tem no chão. Sabe o brejo que a gente caminha aí nas calçadas que a prefeitura não limpa, cheio de brejo? Tem Super Nintendo. Então não pague R$400 não por um Super Nintendo, gente. Não faça isso com o mercado. Super Nintendo vale no máximo R$300, R$280, gente. Eu tô vendo Super Nintendo ser vendido a R$400, R$450. Isso é um absurdo. Não vamos quebrar a indústria. Vamos lutar contra essa picaretagem dessa gente aí. Não vamos fazer isso com a indústria de games, não. Não dá, gente. Pelo amor de Deus. O Wii ainda tá barato, mas eu tenho certeza, se a gente começar a pagar o Super Nintendo esse preço aí, o Wii daqui a pouco vai subir também. A gente não vai poder ter games mais daqui a um pouco. Então vamos dar uma aliviada aí, gente. Eu sei que vocês são bem inteligentes, eu vejo pelos comentários, vocês são bem inteligentes mesmo, cara. Vocês pesquisam, vocês entendem do assunto. Então só não vamos cair nesse golpe, gente. Vocês são... Cara, eu confio, cara. Eu acredito que a indústria de games vai melhorar, cara. Porque tá bem complicado comprar games, cara. Ainda mais da Nintendo. Por isso que eu tô falando, é um assunto da Nintendo hoje. Tá bem complicado, cara. Não vamos submeter qualquer preço, gente. Diga não e já era. Diga não e já era. Entendeu? Eu acho isso, mano. Você sabe, meus vídeos não tem corte. Às vezes eu dou uma gaguejada, tem meu pug roncando. É uma delícia, cara. Meus vídeos são uma delícia. Então vamos tentar, né? Não pagar esses preços exorbitantes.
Wii U. O Wii U, cara, é um videogame incompreendido. Ele tem games incríveis, embora poucos games. O Zelda Breath of the Wild na época, ele ia ser exclusivo dele, mas aí como ele andava tão mal da perna, eles acabaram lançando ele pro Switch, graças a Deus, porque o hardware do Switch já apanha para rodar um pouquinho o Zelda Breath of the Wild, imagina o Wii U, né? O Wii U, ele roda bem capenguinho o Zelda Breath of the Wild, mas é um videogame bem legal, cara, que a gente pode jogar dentro da própria casa ali, não é um portátil, mas tu pode ir dentro do seu próprio pátio ali, até onde pegar sinal ali, tu pode jogar alguns games do Wii U ali no modo com aquele controle com a telinha. É um videogame que tem mais jogos exclusivos da Nintendo. Para quem gosta da Nintendo, então é um prato cheio, porque não vai fazer tanta falta jogos third party. Então vale a pena ter um Wii U, cara. Só que o Wii U é um pouquinho mais caro, ele vendeu menos, é um console que não tem tanto assim no Brasil. Não é caro, estou dizendo em relação ao Wii, tá? Ele é um pouco mais caro. É um videogame bem decente, que sofreu um hate da galera e eu acho que um pouco desnecessário. Muito é porque não tem jogo third party, tá? Mas é por isso mesmo, assim, que ele sofreu esse hate da galera aí, tá? Agora sim, depois eu vou falar de um console por último lá, então vou deixar o Virtual Boy por último, porque ele é meio híbrido, assim, é meio estranho, tipo o Switch. Cara, Switch pra mim é o melhor videogame da história. Sim, da história. Sim. Melhor que o Super Nintendo, melhor que o meu amado Game Boy, que o Game Boy e o Super Nintendo eu pensei que nunca ia destronar eles. Isso eu não digo só da Nintendo, tá? Pra mim, na minha opinião, o Switch é o melhor videogame já lançado até hoje na história dos videogames, tá? O Switch ele é um híbrido em cartucho, isso é incrível. O cartucho dura 20 vezes mais que a mídia de disco. O cartucho tem além de uma beleza estética, uma durabilidade incrível. E é muito mais fácil carregar um cartuchinho que tu coloca numa bolsinha, numa mochilinha, num porta-moeda, no que tu quiser, numa case, tu leva. O disco, se tu botar aquelas cases de CD que a gente colocava CD de música, aqueles CDs pirata, dependendo da região que tu mora, vai mofar tudo, cara. Sério. Ah, não vai ser no primeiro inverno e no segundo, mas vai mofar, mano. Confia em mim, cara. É que muita gente às vezes mora em São Paulo, mora no Rio, não sabe bem como é que é o inverno aqui no Rio Grande do Sul, cara. É um inferno, cara. É uma coisa triste de se ver, cara. É bem complicado, cara. O cara tem que estar com climatizador, o cara tem que estar cuidando toda hora, mano. É bem complicado, cara. Bem complicado. Não quer dizer que vai estragar todos os jogos em mídia de disco. Mas eles têm uma grande chance, cara. Eles têm uma grande chance maior do que alguém que mora em São Paulo ou no Rio, ou em Minas, depende da região de Minas, é bem complicado também, mas mais pro centro ali. É bem diferente, cara, morar aqui em Porto Alegre, às vezes também no Paraná, deve ser bem úmido também. Então essas regiões aqui mais do sul é um pouco complicado para mídia de disco, tá? Então, cara, o Switch, ele tá vendendo horrores. Ele vende mais que o Play 5, Play 4, em quantidade de tempo que ele tem, ele tá vendendo muito rápido. Muito rápido. Eu acompanho as porcentagens, as médias de tempo de recorde, de quebra de recorde, unidades vendidas e tal. O Nintendo Switch, ele vai ser com certeza o top 3 ali do mundo, ali, de mais vendidos, cara. E eu não sei como é que a Nintendo vai fazer o sucessor dele, se vai ser a mesma linha Nintendo Switch com algum nome Plus ou New Nintendo Switch, alguma coisa assim, ou se eles vão mudar o nome, mudar um pouco a característica, mas eu acho que vai continuar sendo em cartucho também o sucessor do Nintendo Switch, tá? Nintendo Switch, cara, ele além de ele estar lançando várias coletâneas de outros consoles antigos, remasters, lançando games de Play 4 que a gente, quando era Nintendo ou quando tem Xbox, não podia jogar, só tendo um Play 4 ou Play 3, que são exclusivos da Sony. Eles estão lançando agora para a Nintendo Switch alguns games, por exemplo, o Persona aí, né, o Persona Último 5. Então tem vários games diferentes, Digimons que a gente não poderia, agora tem um pouco para Xbox também, mas muitos que era só do Play 3 e Play 4, PS Vita, a gente vai conseguir agora jogar no Nintendo Switch. Então tem vários games incríveis que eram só da Sony, mais da Sony ali, que tem para Nintendo Switch. Igual eu falei, remaster, coletânea, games que antes eram só da Sony, agora estão vindo para Nintendo Switch. Os exclusivos da Nintendo, que são os melhores exclusivos, na minha opinião.
Pokémon, Zelda, Mario, Kirby, Donkey Kong. Donkey Kong anda meio fraquinho ultimamente, mas também é uma franquia que quando volta, se ela quiser voltar com força, ela tem um potencial enorme. Vários outros games, Super Smash Bros. Então, cara, o Mario Kart. Então, a Nintendo tem um poderio muito grande aí, né, com as suas franquias. Então, para mim, o Nintendo Switch, sim, na minha opinião, ele já é o melhor videogame até então, até o momento, o melhor da história, tá? O melhor da história. E agora, o Virtual Boy. O Virtual Boy é um videogame que parece um tripé, que parece um óculos de realidade aumentada, que a gente olha lá, tem uns cartuchinhos pequenininhos. Eu até tive a oportunidade de comprar eles completos na caixa, uns 8 cartuchos de Virtual Boy. Acabei optando por não comprar, porque eu não ia usar, eu não vou comprar um Virtual Boy. Não pelo preço, que é caro, mas se a gente se programar, juntar uma graninha, consegue. Eu não vou jogar, cara. A gente só enxerga numa cor, que se não me engano é vermelho. Eu acho que vai dar náusea aquilo ali. Não deve ser muito cômodo ficar meio acocado jogando o Virtual Boy. O Virtual Boy é um console bem estranho. Eu não sei o que a Nintendo estava pensando na época do lançamento dele. Eu sei que ele lançou num ano e no outro ele já foi descontinuado. Então os games de Virtual Boy são bem complicadinhos de achar. Tomara que eu não me arrependa de não ter pego esses games, porque eles estavam completos, com caixa, manual e tudo. Tomara que eu não me arrependa, tá? Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo já ficou meio longo. Teve pug roncando, teve de tudo nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se você gostou. E aí a gente vai fazer das outras empresas aí, tá? Valeu, falou, tô indo nessa. Se inscreve no canal, deixa o like. Não pague caro pelos consoles da Nintendo. Não suba o mercado, não infla o mercado.